Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Sara Machado, psicanalista clínica, e esse é o meu canal Terapia na Prática. No vídeo de hoje, eu quero me dirigir a você especificamente que é cristão, né, que é um seguidor de Jesus e que tem no seu coração um desejo muito grande de agradar ao coração de Deus. Você se preocupa com o que Deus vê quando te olha, quando te observa aqui nessa terra. Por muitas vezes eu tive dificuldade de entender que eu precisava perdoar as pessoas que tinham me ferido, mas nem com todas as pessoas eu precisava conviver. Isso era muito difícil, porque nós sabemos que as maiores feridas, geralmente, que nós sofremos, elas foram causadas por pessoas próximas de nós. Como conviver? Como não conviver? Simplesmente eu vou virar as costas, tal? Como fazer isso? E na prática mesmo, né, da terapia diária que a gente precisa aplicar na nossa vida, isso era muito difícil para mim, porque eu pensava, que Jesus vai pensar de mim se eu simplesmente ficar de mal com alguém? Como será isso? E durante um bom tempo da minha vida eu busquei por essa resposta. Por isso o nome do canal é Terapia na Prática, porque de nada adianta nós procurarmos um profissional simplesmente e não conseguir aplicar essa terapia. Isso que nós vamos aprender na terapia. Eu confesso para vocês que eu não fiz terapia, né, nem para buscar essa resposta. Não, isso realmente foi algo que eu aprendi com o próprio Deus. Muitas vezes na minha vida eu queria encontrar algumas respostas e eu pensava de fazer terapia, mas eu sentia o Espírito Santo me dizendo: eu sou o psicólogo que você precisa. E de fato, Jesus sempre foi o meu psicólogo. Algumas vezes eu lancei mão, sim, da terapia, mas até eu chegar a esse ponto de ter a mente mais aberta, do quanto que a terapia podia me ajudar, eu enfrentei muitas batalhas, muitas situações difíceis que me causaram, né, alguns problemas, algumas coisas até psicossomatizaram, então eu sentia mesmo, eu passei por algumas doenças, digamos assim, eu tive algumas reações no meu corpo físico, devido a situações que eu estava vivendo e que mexeram sim com o meu psicológico ali, com o meu emocional. Mas o fato é que eu sempre tive essa preocupação. E então eu quis muito trazer esse vídeo para você especificamente, que assim como eu, tem esse desejo, né, no coração. Eu quero perdoar, mas é tão difícil, é uma pessoa tão difícil. Como que eu vou conviver? E talvez você já tentou várias vezes ter um relacionamento com essa pessoa, né, por ser próximo, mas é complicado, né? Aquela pessoa que é um pouco difícil, complicada. É bem diferente de você, porque nós sabemos que nós não somos iguais. Eu costumo dizer que sim, todos nós nascemos ali, né, das nossas mães, do ventre, né, das nossas mães, mas nem igualzinho assim as mães nós não somos. Então, se até dos nossos pais nós somos diferentes, quanto mais de outras pessoas. E nós precisamos aprender a conviver com essas diferenças. Com algumas pessoas será possível, sim, você estar próximo, o pensamento, a forma de viver, a forma de enxergar a vida, reagir às situações da vida são parecidas, com outras não. São bem diferentes a maneira de pensar. Mas guardar rancor, guardar mágoa, isso não é legal. E eu quero ler com vocês um texto bíblico que está aqui, ó, eu estou com a minha Bíblia aqui na mão, tá? No livro de Lucas, no capítulo 17. Eu vou ler os versículos 3 e 4, que diz assim, tem um tema assim, aqui na minha Bíblia, que diz assim, o perdão e a fé. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Esse texto, ele foi um divisor de águas na minha vida, porque por mais que eu tivesse ouvido bastante, eu tenho 3 anos de formada em psicanálise, mas eu sempre fui muito de buscar por respostas. Então eu assistia vídeo no YouTube, assistia vídeo, né, nas redes vizinhas, enfim. Eu sempre busquei o conhecimento, eu queria entender as coisas. Então colocar em prática isso, o perdão, eu preciso perdoar, mas eu não sou obrigada a conviver. Isso era muito difícil para mim.
porque eu queria agradar o coração de Deus. E essa palavra foi um divisor de águas na minha vida, porque eu entendi que para que eu consiga conviver, o outro, ele precisa mudar a atitude. Se a pessoa não muda a atitude, não tem como. A pessoa precisa reconhecer que errou. Eu preciso perdoar. Eu não preciso ficar agarrada àquilo, porque o perdão é como se nós carregássemos aquela pessoa nas costas o tempo todo. É um peso o tempo todo, você não consegue parar de pensar na pessoa, na situação. E quando você decide perdoar, você libera, você tira esse peso, essa carga de cima de você. Então você saberá que de fato você conseguiu perdoar. Assim, você vai ver que você nem pensa naquilo mais, né? Você quer que a pessoa siga a vida dela, seja feliz, você ora, você se alegra porque a pessoa está conquistando, vivendo coisas boas, enfim. E eu tinha muita dificuldade, né? E aqui no texto diz que essa pessoa, se essa pessoa vier me pedir perdão, se essa pessoa se arrepender, perdoe ele. Então, a convivência, eu entendi que a convivência, para que eu consiga conviver, essa pessoa precisa reconhecer que ela errou e vai mudar a atitude, a gente vai conversar ali, essa pessoa vai mudar a sua atitude. Mas existem pessoas que não vão pedir perdão, elas não vão reconhecer. Ou em alguns momentos elas até vão pedir perdão, mas você vai sentir ali que é algo genuíno. É uma coisa que é meio que da boca para fora. E isso vai ficar bastante claro, porque as atitudes continuarão sendo as mesmas. Vai durar pouco tempo aquilo ali. As atitudes, elas vão se repetir e isso vai diferindo cada vez mais. E você precisa entender, então, que você precisa perdoar essa pessoa, mas não será possível conviver com ela. E na maioria das vezes, a gente quer a convivência, talvez o que nós precisamos perdoar é realmente o jeito dessa pessoa, assim, por que você é assim, eu gosto de você, eu gostaria que você fosse diferente, eu queria ter você por perto, eu gostaria de estar mais perto de você, eu gostaria de ter a sua amizade, a sua companhia, enfim, vai depender aí do grau, né, de convivência que você tinha, o grau do relacionamento, de intimidade que você tinha com essa pessoa, mas a grande questão é, você vai precisar entender que o jeito de ser, tanto o seu quanto dessa pessoa, não é possível que vocês convivam tão de perto. Mas isso não quer dizer que você precise guardar uma mágoa, um rancor. Isso que não agrada o coração de Deus. Você precisa perdoar, liberar o seu ofensor, aquele que te feriu, aquele que te magoou. E se você tem alguém perto de você que é difícil a convivência, tenha paz no seu coração, perdoe, tá? Mas você vai precisar entender que não é possível conviver da forma que você gostaria. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, ou já passou, mas já tem bastante tempo, mas até hoje não conseguiu resolver, ter essa causa resolvida, você observa que a vida dessa pessoa está travada, porque volta e meia ela está sempre repetindo a mesma coisa, mas dessa vez não há um aprendizado. Quando a cura de fato acontece e o perdão é real, existe uma lição, um aprendizado que você extraiu dessa situação. Tá bom? Compartilha esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.